Incorporação de biomassa na produção de aço para a redução de emissões de dióxido de carbono. Introdução. Com o desenvolvimento industrial, tornou-se grande a preocupação devido às emissões de gases de efeito estufa, cujo mais importante é o dióxido de carbono, o CO2, e sua principal fonte de emissão é a queima de combustíveis fósseis, como carvão mineral. Na siderurgia, a etapa de redução do minério de ferro, que inclui as etapas de sinterização, coqueria e alto forno, é a maior responsável pelas emissões de CO2, correspondendo a 70% dessas. Uma das alternativas, considerada a melhor solução para o problema de poluição, é a utilização de biomassas de madeira e resíduos oriundos do cultivo de plantas em alguma etapa do processo siderúrgico. A biomassa obtida para fins energéticos é uma fonte renovável de energia e considerada neutra do ponto de vista das emissões de CO2. As biomassas podem ser aplicadas em diferentes etapas do processo siderúrgico, tais como coqueificação, injeção pelas ventaneiras dos altos fornos, processo conhecido como PCI, sigla em inglês de Pulverized Coal Injection, pelotização e briquetes autorredutores. Neste trabalho, as biomassas foram estudadas para a possível utilização no PCI. As matérias-primas utilizadas para este estudo foram eucalipto, resíduo de eucalipto, pinos, finos de carvão vegetal industrial e um carvão mineral colombiano típico para PCI. Objetivos. Os objetivos do trabalho realizado foram caracterização de diferentes tipos de biomassa, processos de preparação e pré-tratamento que permitam sua incorporação no PCI, e comparação do comportamento de diferentes tipos de biomassa e de combustíveis habituais usados para injeção nas ventaneiras do alto forno. Materiais e métodos. Devido às características não desejáveis da biomassa crua para o PCI, como estrutura fibrosa, alta umidade e baixo poder calorífico, foi necessário um pré-tratamento das amostras de biomassa. Quando recebidas, essas apresentavam elevada umidade e foram expostas ao ar por cerca de 7 dias para a eliminação desta umidade total. Após, elas foram quarteadas para serem caracterizadas e sujeitas ao pré-tratamento através de testes de torrefação e carbonização. O equipamento utilizado para os testes foi um forno vertical adaptado para o processo de pirólise. Antes de realizar os testes, as amostras foram secas em estufa a 50 graus Celsius por pelo menos 24 horas. Após o devido tempo na estufa, a amostra era colocada em uma retorta, cuja capacidade, em média, foi para tratar 40 gramas por teste. Para os testes de torrefação, as amostras foram submetidas a um fluxo de 50 ml por minuto de nitrogênio e aquecidas com uma taxa de aquecimento de, no máximo, 10 graus Celsius por minuto, até uma faixa de temperatura entre 240 e 260 graus Celsius. Para os testes de carbonização, as condições de atmosfera e taxa de aquecimento foram iguais, porém, com uma faixa de temperatura final de 450 a 470 graus Celsius. Para ambos os casos, as amostras foram mantidas na faixa de temperatura por 30 minutos. Após o pré-tratamento das biomassas, foram feitas análises químicas e ensaios na termobalança, obtendo o perfil de combustão a partir da derivada da curva da perda de massa, DTG, junto com as biomassas cruas, os finos de carvão vegetal e o carvão mineral. Resultados e discussão. As curvas obtidas nos testes de torrefação e carbonização mostram que as taxas de aquecimento foram sempre abaixo de 10 graus Celsius por minuto. Para a torrefação, o rendimento em massa de material foi próximo de 70%.
e os testes de carbonização renderam em massa aproximadamente 30% de material carbonizado. Comparadas às biomassas cruas, o pré-tratamento levou a um aumento no teor de cinzas, este permanecendo ainda baixo e adequado para a PCI, redução nos teores de voláteis, hidrogênio e enxofre, aumento nos teores de carbono e nitrogênio e aumento no poder calorífico. Pode-se notar que quanto mais alta a temperatura de tratamento, maiores foram estes efeitos. Além disso, as biomassas tratadas em laboratório apresentaram combustibilidade semelhante ou até mesmo maior do que os finos de carvão vegetal industrial e do que o carvão em termobalança. Nas curvas de combustão, nota-se que a temperatura inicial e final de todas as biomassas tratadas aumentam em relação às biomassas cruas. Porém, as curvas das amostras torrefeitas não mostraram grande diferença em relação à curva das biomassas cruas, nas quais ambas mostram comportamento semelhante, queimando em duas etapas. Já as amostras carbonizadas apresentaram comportamento semelhante ao carvão mineral e ao carvão vegetal. Conclusões. Podemos notar que os tratamentos de torrefação e carbonização mostraram que é possível o ajuste da composição química e de propriedades energéticas de biomassas, de maneira que possa ser positiva a sua utilização na siderurgia. Tais resultados indicam a potencialidade da utilização de biomassas como combustível auxiliar no alto forno. Para fundamentar melhor essa hipótese, é necessário realizar testes mais específicos com as biomassas e carvões, tais como combustibilidade em forno de queda livre, reatividade ao CO2 em termobalança, análise da estrutura em microscópios óptico e de varredura, análise da área superficial e entre outros. Dando seguimento ao projeto, será possível fornecer resultados teóricos e experimentais que podem validar a aplicabilidade das biomassas tratadas em processos de injeção no alto forno, contribuindo assim para um mundo mais sustentável.